boa intenção desse ministro, a boa intenção do presidente de parar de fazer política quando o Ministério devia ter reajustado as tabelas SUS há mais de 16 anos. O que eles fazem? Fazem 1000 projetos políticos, como as UPAs, como as UBSs, como tantas outras coisas, politicamente, incorretamente, injustamente, e depois nós vamos discutir uma merda do medicamento desse. O dinheiro é de pinga, perto do desperdício que existe no dinheiro público. Não dá para se pensar, não dá para se começar a falar em coisa séria sem ter atitudes sérias. Eu estou cansado de ver a força que existe da política em cima das coisas sérias, como é o Ministério da Saúde. Pode ter um ministro bem intencionado, vem uma ordem de cima para baixo, da força maior da política, determina um plano político para fazer frente ao plano do outro, também plano político, do PSDB em São Paulo, que é as UPAs, que é os AMES. O AME é muito mais eficiente que as UPAs. Mas nenhum seria melhor do que você oferecer primeiro a dignidade de atualizar essa tabela SUS insignificante, que está sem corrigir há 15, 16 anos. Nós ficamos discutindo uma coisa, falando de coisas que é uma utopia. Primeiro vamos corrigir, tirar o dinheiro na finalidade que ele existe. Dinheiro é para dar remédio, dinheiro é para dar dignidade, dinheiro da saúde é para fazer tratamento. E não fazer política e fazer investimento como foi feito até hoje. Investimentos 100% políticos. A imunoterapia, nossos casos aqui, não é diferente do que está comprovado no mundo inteiro. O Brasil não tem moral para discutir o que é o efeito de imunoterapia. Não tem competência. Não tem laboratório, não tem pesquisa. Nós podemos falar o que é isso pela experiência prática. Nós temos centenas de pacientes com dinheiro do nosso bolso fazendo experiência. Então, há uma coisa que nós precisamos parar de ficar aqui, pensando que nós ainda podemos trabalhar do jeito que trabalhávamos antes. Graças a Deus, eu tenho visto, tive a oportunidade de levar o ministro até o Hospital de Amor, em Barretos, inaugurando um centro de terapia, um centro de transplante, que não existe nem nos Estados Unidos um só igual. Leitos duplo, ar central, filtro zero, no prédio inteiro, suíte dupla. E o ministro me falou que não tem vontade nenhuma de fazer nenhum projeto de investimento sem entender o que está acontecendo. Tantos ralos que tem, os medicamentos, 35% não chega na origem, 9% de toda distribuição de medicamento do Ministério vence antes de distribuir. É logística, é uma série de coisas que estão erradas. Esse dinheiro é de pinga. O Márcio França fez a conta junto com o economista dele, na minha frente, que ele bancava todo o tratamento de pulmão, todo o tratamento de melanoma inteirinho, economizando 1 bilhão e 300 milhões que ele pagou na justiça. Mesmo proibido como foi. Mas quando o secretário da Saúde, Davi Wip, proibiu, de vez dele, ele economizou 850 milhões, praticamente em cima da imunoterapia. Esse dinheiro é de pinga para o Estado. Esse dinheiro não é nada para o Ministério da Saúde. E nós estamos falando de vidas. O exemplo desse rapaz que está aqui é um exemplo que é um médico. E quantos que não são médicos, e quantos que não têm um padrinho, não têm uma família, para dar o direito dele saber, como nós vimos no câncer de mama, falar que deixou num ano de morrer 30 mil mulheres. À nossa frente, o trabalho de vocês é dizer que não existe desculpa para não se dar medicamento. Medicamento sai pelo ralo, dinheiro é de pinga. Dinheiro que sai pela urina. Não concordo com essa frase de existir dificuldade para arrumar dinheiro. A vida de todos nós, se dependêssemos de dinheiro, nós venderíamos o que tínhamos. Pois o Ministério tem que parar de fazer política e arrumar o dinheiro que sai pelos ralos e pôr no medicamento. E os laboratórios, em janeiro, esse remédio de 15.700 que o governo do Estado paga, o governo federal paga, em janeiro eu comecei a comprar ele por R$5.000. Só de ter escala. Se eu junto com a escala com o Estado ou com o Ministério da Saúde, eu passo a comprar ele por R$1.500. Mas não tem escala. O que uma instituição sozinha faz?
Então, é uma utopia você estar aqui entendendo toda hora uma explicação da falta de dinheiro. Eu não concordo com isso. Nem o Estado tem esse direito, nem a União tem esse direito, porque o Estado, um bom gestor como foi o Márcio França, ele apresentou que ele aguentava os 20 mil casos de pulmão, os 6 mil casos de melanoma, o Estado de São Paulo bancava sozinho, pagando, não via judicial, mas via negociada com o laboratório no valor de 5 mil reais essa imunoterapia. Então cai por água todas as dificuldades que existem. Toda hora eu vivo essa angústia, e estou até um pouco, eu sou muito direto, mas esse assunto é tremendamente revoltante para mim, de ficar discutindo onde está o dinheiro para isso. Eu falo um projeto que sobra dinheiro para isso, que acabei de falar. Está dentro do Ministério a decisão de fazer o que deve fazer com esse projeto. E os demais, e nasceu, falta um minuto só, nasceu um projeto chamado PRONON. Além do PROAD que eu falo que tem que acabar, para pôr o dinheiro em remédio, o PRONON nasceu um pedido do Zé Alencar para o presidente Lula, na minha presença, para dar esse suporte do paciente do SUS, acompanhar os hospitais públicos terem equipamentos de última geração, terem remédios de última geração. O que fizeram com o PRONON? Mataram o PRONON. O PRONON nasceu para 90 milhões para cada instituição. Cada um de nós, com esse direito do PRONON, damos conta de dar o medicamento pela renúncia fiscal. É outra alternativa. Mas mataram o PRONON. Então, o PRONON nem é lei, mas era 1% do imposto de renda, quando que a lei Rouanet é 4% para dar show para artista de elite. O país é invertido. Então nós temos que mostrar, não é criticar o país, é falar, ó, isso é piada, isso é fantasia, vamos fazer a realidade aqui. Então, o que eu estou dizendo aqui é que essa conversa das coisas serem difíceis, para mim, não existe. Por isso eu trabalho com um déficit de 23 milhões. A tabela SUS me paga 15 milhões em todo procedimento que eu faço, e o custo real do meu procedimento é 38 milhões. Veja a diferença, a defasagem que o SUS está mandando indicar o tratamento para os pobres. Esse é o país que nós temos de mudar. Obrigado, doutor Henrique. Eu queria convidar, então, os membros para a mesa, a Vanessa e o Gustavo também. Bom, vamos lá. Isso aqui é para ser uma conversa, tá? Quanto mais acalorada, melhor. Gustavo, eu queria começar com você. Vamos dizer que o Ministério decide, ok, agora nós temos um orçamento fixo para oncologia, e vai caber à Sociedade Médica da Especialidade, Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, priorizar como vai ser feito o gasto. Quais são as tuas prioridades neste momento para a oncologia, para o gasto? Eu acho que... Oi, alô, oi. Pronto. Então, acho que só com remédio ou outras coisas? Não sei, tudo. Tá bom, então veja, acho que tem algumas coisas que a gente podia fazer que são importantes. Uma é a velocidade de chegar no diagnóstico. Acho que ainda é talvez a maior oportunidade que a gente tem de salvar vidas no país. A gente tem uma demora muito grande para diagnóstico, isso é quantificável, mas a gente escuta de cada paciente que você vê do Sistema Único de Saúde dizer que do sintoma até o diagnóstico leva pelo menos 6 meses, em situações favoráveis, pode levar mais. Então, acho que nesse tempo se perde muita gente e você vai terminar tendo que fazer a mesma coisa, só que depois vai ter que pagar um tratamento que é pior, mais caro e com um resultado pior, o que é o problema. Então, mas isso depende mais de regulação, de velocidade de acesso do que de gasto propriamente dito. Tem um gasto, mas é pequeno. Veja, eu acho que você equipar o que existe hoje de patologia mais rápida e melhor, aumentar volume de tomografias, aumentar o volume de capacidade de biópsias, sinceramente, eu acho que isso é um valor. Outro valor, assim, onde a gente está muito longe de caminhar, que deixa a gente muito cego no tratamento de câncer no SUS no Brasil, é a falta de qualquer tipo de análise de biologia molecular na grande maioria dos centros.
senhor tem em Barretos, como o senhor falou, tem no ICESP, tem em Jaú, no AC Camargo, mas assim, muito pouco para um país desse tamanho. Então, assim, a gente tem um gargalo muito grande e isso deixa a gente cego com relação a uma série de tratamentos possíveis. Então, assim, se a gente não sabe o que tem lá, estamos antes de fazer, a gente não pode nem pedir o tratamento para determinadas doenças. Mas se você não for disponibilizar o tratamento, não faz sentido pedir o teste Perfeito, também. mas você está me dando, eu estou priorizando. Você está me dizendo o que eu quero isso. Eu quero diagnóstico rápido, eu quero que o diagnóstico seja preciso. E assim, certamente, se a gente fizer um diagnóstico rápido, a gente vai tratar mais simples, tratar melhor, acho que isso é importante. E o terceiro ponto é se a gente for eleger um grupo de terapias para câncer que a gente precisa incorporar no SUS, esse grupo é imunoterapia para os pacientes corretos, sem nenhuma dúvida. Claro. Deixa eu pegar um gancho do que você falou agora, que eu achei uma experiência que é antes da imunoterapia. Quando nós colocamos o laboratório de biologia molecular, a importância que você está dizendo é de tal ordem. Eu fiz um levantamento de 1 ano, entreguei para o ministro Padilha, só de pulmão, que nós temos 1.000 casos por ano, 900 casos por ano, agora que está indo para 1.000, só de pulmão, de não fazer a primeira linha, porque não ia ter efeito, ia dar um efeito colateral sem desnecessário, e partir para a segunda linha. O que aconteceu? Eu economizei 22 milhões naquele ano, entre ter o laboratório de biologia molecular numa unidade nossa e não fazer um tratamento que não ia ter efeito. Então, vai ver a importância de fazer o tratamento chamado, que fala personalizado, não é isso? Então, esse conceito, não investir nessa linha de câncer, na condição de medicina personalizada, é uma cultura que, para o SUS, isso era vital também, porque o desperdício que tem de dinheiro, no meu caso, num ano, fala aqui, Padilha, ó, 22 milhões eu não apliquei de custo, economizei de fazer outros medicamentos. Mas, mesmo assim, não existe nenhum incentivo do Ministério. Agora, eu quero lembrar uma coisa que eu tenho do Ministério, que não é do seu tempo, talvez, quanto tempo você está no Ministério? Não, eu não faço parte do Ministério, eu sou uma consultora externa, tá, na verdade. Então, eu vou te dar um exemplo que o Ricardo Barros me deu quando ele assumiu o Ministério. O Ricardo falou, olha, Prata, você cria um problema aqui, porque você junta a iniciativa privada, sai abrindo novas frentes e não sabe que não tem respaldo do Ministério, autorização para fazer isso. Eu falei, mas como assim? Eu nunca pedi um tostão para o Ministério para fazer nenhum investimento. Aí ele falou, é porque existe um estudo no Ministério, isso o Ricardo Barros. Eu falei, de quem é o estudo? Dos cérebros inteligentes do Ministério. Eu falei, quem são os cérebros inteligentes? Ele falou, são sanitaristas, há 20 anos, que prova que o câncer não deve ser tratado. Bom, isso falou o ministro para mim. Aí eu falei, por quê? Ele falou, olha bem, vamos nos números. Comigo não tem rodeio comigo de conversa não ser verdade. Por quê? Ele falou, porque um paciente de câncer custa por 500 de assistência à saúde primária e secundária. Então, é melhor você investir em 500 do que investir num. Eu estou entrando aqui, herdando um dossiê, o que o Ministério tem nos últimos 20 anos. A sobrevida é 2 anos e meio, de 2 a 2 anos e meio. Eu falei, pois é, a nossa é de 5, 6. Está tudo errado, os seus dados aqui, mas eu não vou discutir, você é autoridade, mas você está me passando essa informação. Eu gostei de saber que aqui tem quem pensa, porque nunca teve necessidade e nunca precisou de tratar pelo SUS, para saber se o SUS está na miséria que está. Então, por esses valores, é que eu tenho uma certa revolta de enxergar há quanto tempo, além da tabela SUS está congelada, há quanto tempo ainda tem essa condição de se falar que câncer não deve ser tratado, dentro do próprio Ministério. Continua, Gustavo, vamos lá. Não, acho que acho que o problema dessa afirmação é que é igual aquela história do cara que fuma, eles falam, você fuma, eu fumo 2 maços por dia, quanto você gasta? Eu gasto R$30 por dia, você fuma 20 anos. Se você não fumasse, você podia ter um apartamento na beira da praia, o outro fala, você fuma? Não. Cadê o seu apartamento? Né? Então, tipo, não estou fazendo nenhuma coisa nem outra. Quer dizer, a gente nem tem uma super saúde básica, que é um valor, não é o que eu trato,
não é o que eu faço, mas é um valor, e certamente salva a vida, e salva a vida de doente de câncer também. Você tem ações preventivas, vacinação, câncer de colo de útero ainda mata 7 mil pessoas por ano no Brasil. Então, assim, a impressão que dá é que a gente está priorizando uma coisa, quando pergunta o que você está fazendo, eu estou fazendo aquela outra. Não, e você não, eu estou fazendo agora a outra. Porque a gente não tem uma super saúde básica para dizer que a gente está fazendo um investimento grande em saúde básica e por isso a gente está deixando o câncer de lado. Então, Vanessa, só esse ponto. Você falou que só faz sentido a gente discutir custo-efetividade se a gente tem um dinheiro para gastar, senão não faz sentido. Se você perguntar para o Guedes, ele vai dizer não tem dinheiro para gastar, então não tem nem o que começar a discutir. Realmente não faz sentido discutir se a gente não tiver dinheiro? Não teria que discutir para modificar o sistema inteiro? Num mundo ideal, sim. Na prática, a gente já precisa de dinheiro. Porque o que começa a acontecer? Isso a gente vê acontecer no Ministério. Isso mudou recentemente, mas por algum tempo, dentro das aprovações da Conitec, o que acontecia? Eram incorporadas tecnologias que tinham eficácia maior e que forçadamente entravam com um custo igual, ou tecnologias que tinham a mesma eficácia e que só entravam se diminuíssem custo. Então, na prática, o que estava se fazendo? Só estava incorporando o que reduzia custo. Isso é uma avaliação de custo-efetividade? Mas é o que a gente chama de cost saving, que é quando você traz ganho ou mantém o ganho clínico e reduz o custo. Se a gente realmente quiser falar de incorporar imunoterapia, a gente precisa de dinheiro. Isso é uma discussão que eu tenho feito, e até um dos pontos que eu discuti recentemente com o próprio Denizari, que venho discutindo com algumas pessoas do Ministério, mas é da necessidade de a gente discutir orçamento. Uma das defesas que o próprio Denizar fala, e aí isso ele já falou publicamente em alguns eventos. Acho que não. Cortaram o meu microfone. O Denizar está de lá controlando. Mas eu acho que é da ideia de ter orçamento definido por doença. Isso é uma das coisas que ele defende. Eu não sei ainda se isso vai ser viável de ser implementado, mas seria uma forma, porque a gente já tem orçamento de atenção básica, a gente já tem orçamento de média e alta complexidade, da assistência farmacêutica, mas eu acho que a gente precisa, e não é uma coisa utópica, não. Eu tive recentemente num evento nos Estados Unidos e estava lá, tudo bem, o Uruguai é um país muito pequeno, mas estava lá a diretora do Fundo de Recursos do Uruguai, que é o órgão do governo que financia a terapia de alto custo. E ela disse que lá como é que funciona? Eles definem o budget do ano desse fundo. O budget é X milhões. Quanto que a gente vai gastar com o que já está incorporado? A gente tinha 6 disponível, a gente vai gastar 3. Então, a gente tem 3 para incorporar coisa nova. E aí a gente define as prioridades, que é outro ponto que eu acho que é importante. A gente realmente define prioridade, porque cada um briga um pouco pelo seu, e eu entendo. Só que a prioridade tem que ser uma, no final das contas, né? Então, mas essa é a grande pergunta para o Gustavo. Quem é que tem essa visão global para saber elencar prioritariamente o que é mais importante? Que vai de acordo com o que o teu pai falou ontem. Você tem que fazer escolhas. Alguém vai ter que ficar sangue. Em algum lugar vai ter sangue. E entra um outro grupo de escolhas que tem que ser feito, só, desculpa, que assim, entre as doenças que matam, como as doenças que a gente lida, e outras doenças que geram grandes problemas de qualidade de vida, mas que não matam. Por exemplo, artrite reumatoide tem uma mortalidade mínima, mas gera um grande impedimento na qualidade de vida e o tratamento pode ser muito caro. Então, como que você faz esse tipo de escolha? Eu não quero estar na posição de fazer na posição de quem vai tomar. Agora, eu acho que, como sociedade, como médicos oncologistas, a gente tem que estar à disposição do Ministério para sentar lá e dizer, olha, a diretriz de tratamento de câncer do jeito que está não dá, mas tem isso que é super importante que precisa fazer agora. Assim. Deixa eu entrar nessa posição, porque, por infelicidade de todo mundo, eu tenho toda a cadeia na mão. Eu tenho assistência primária, secundária, terciária, especialidade, superespecialidade, tenho tudo, pesquisa, tenho tudo. Agora eu vou falar, o começo da discussão não é custo. O começo é uma coisa que corre o Estado e corre a União da responsabilidade, chama gestão. Não existe gestão. O Ministério tem que enxergar o que significa a responsabilidade de pôr o dinheiro na mão de um Zé Ninguém que mal sabe administrar a vida dele e pega uma secretaria de saúde, não sabe nem o que é prioridade. Aí, o que acontece com os municípios? Eu peguei uma saúde primária em Barretos, economizei 25% e aumentei 200% a produção. Eu peguei uma Santa Casa, diminuí 30% o custo e aumentei 100% a produção. Até onde que o Ministério joga o dinheiro, ou o Estado joga o dinheiro na mão de um prefeito que nunca viu falar nem o que é saúde?
Aí um compadre que é amigo, confiança, põe que mexe com açougue, vai mexer com o secretário de saúde, e aí esse país vira essa bagunça. Não tem gestão, o Ministério tem que enxergar a gestão. Ele tem que ter uma linha, olha como é que é fácil, para você ter uma ideia. Eu estou ensinando gestão, estou dando uma assistência, porque o país quer mudar. Agora o país não está brincando. Foram 5 governadores me pedir assistência em toda a experiência de saúde que eu tenho de 30 anos. Foi o estado de Sergipe, o estado de Goiás, o estado de Tocantins, o estado do Acre, o estado do Amapá. Todos eles estão me pedindo assistência. Eu estou fazendo auditoria privada, estou ensinando a gestão. Sabe o triste que eu vou contar aqui agora? Sabe quem matou tudo? A medicina ambiciosa privada do dinheiro inibe o êxito da medicina pública. Na ambição do que dá dinheiro no mercado, eles embargam, por isso que a gestão é mais importante. Eu estou aqui com o presidente da Avarium. Ele pôs 2 aceleradores novos em 2 estados. O estado tinha convênio com a medicina privada, antes de entrar o funcionamento dos aparelhos novos, do plano de expansão. Colocaram os aparelhos e não funcionam, porque está em convênio com a medicina privada. A medicina privada quebra o aparelho novo, embarga o funcionamento. E outra, nenhum serviço público no estado de Sergipe tem uma imagem, ultrassom dentro do hospital, raio-x dentro do hospital. O federal deu, há 5 anos atrás, tudo para eles, está encaixotado faz 5 anos. Deu 4 anos para outro, está encaixotado 4 anos. Então, por isso, é que eu estou falando, até onde nós vamos ficar discutindo uma coisa que é o poder maior da medicina, embargando a eficiência da medicina pública. Então, a União não enxerga o que ela não cobra o dinheiro que ela põe na ponta. Aí está tudo embargado e você vendo as pessoas morrerem na intercorrência, na ambulância, indo para o diagnóstico da medicina privada. E o protocolo diz que é normal. Não existir médico presencial é normal. Então, é uma utopia, nós estamos discutindo coisa de dinheiro, quando que a gestão é irresponsável de todo o serviço público. Bom, como vocês estão vendo, é uma discussão meio complexa. Então, eu vou pedir ajuda para o Nelson. Nelson, eu vou te chamar para o palco, na verdade, para você falar aqui em cima. O Nelson se dedica a estudar isso, a estudar o tema. Eu acho que é impagável a presença dele. Mas, enquanto ele sobe, Vanessa, a gente fica falando em risco compartilhado na saúde pública. Por que não na saúde suplementar também? Por que não na saúde suplementar se implementar um sistema de risco compartilhado da mesma maneira? Eu vou te falar de uma experiência que eu tive de risco compartilhado e que traz uma complexidade para definir esses acordos no sistema suplementar. O primeiro desafio é o contrato. O contrato é uma dificuldade absurda para o operador aceitar, para a indústria aceitar. Então, o desafio é definir os termos de um contrato. Mas, definido isso, imagina um modelo de compartilhamento de risco baseado em desfecho. Imagina o seguinte, eu tenho um paciente que faz um tratamento, se ele atender determinado desfecho, o tratamento dele continua pago pela operadora. Se ele não atender, a indústria tem que devolver o dinheiro. Vamos pensar nesse modelo. Primeiro que a operadora não consegue receber o dinheiro de volta. Vamos pensar em devolver produto. Não necessariamente o próximo paciente que vai ser tratado daquela operadora vai ser naquela clínica. E a gente tem a figura da clínica no meio do caminho, no sistema privado. Então, ele tem que definir para quem ele devolve aquele produto. Então, tem uma complexidade logística no modelo de compartilhamento de risco tradicional. O que poderia ser feito seria um modelo de compartilhamento de risco por volume para as operadoras que tenham grande número de beneficiários e rede própria, onde ela faz uma compra centralizada desses produtos e distribui para os prestadores. Mas é uma mudança do modelo de remuneração e de aquisição do medicamento na oncologia privada que vai ser uma mudança de paradigma. Honestamente, eu acho que é um caminho, mas muda o sistema como ele funciona hoje. Nelson, você está com o teu computador com a solução, pode falar. Já trouxe até os números. Não, eu trouxe número, porque eu fico fazendo conta o tempo todo. Primeiro, eu quero fazer um comentário para você, Henrique, que é o seguinte, eu acho que você é um camarada absolutamente espetacular. O que você construiu é absolutamente espetacular. Mas, por exemplo, quando você me diz que você tem 23 milhões de prejuízo por mês, você tem uma capacidade de trazer recursos adicionais que é absolutamente inacreditável.
mas isso não é a realidade do país. Tá certo? Então, o que eu vou, já que a gente está falando em imunoterapia, eu vou falar de alguns números, que eu até trouxe aqui para poder me ajudar, que é o seguinte, eu vou usar um número que, na época que eu estava na OHG, eu trabalhei com o pessoal da Optum. Tá? Então, na Optum fez uma projeção que era o seguinte, nos Estados Unidos, em 2024, o gasto com imunoterapia seria de 35 bilhões de dólares. Só para vocês terem uma ideia do que é isso, em 2012, o gasto com toda a quimioterapia sistêmica foi de 25 bilhões de dólares. Então, a imunoterapia sozinha, tudo bem, passaram-se 12 anos, seria mais cara do que todo o tratamento sistêmico que existia antes. E a projeção feita é que em 2024, 60% das doenças terão indicação de imuno. Só para vocês terem uma ideia, tem 290 estudos de câncer de mama com imuno em andamento. 290. Então, eu fiz algumas contas aqui. Então, eu vou usar aqui só os números que eu tenho. Deixa eu ver aqui o que eu fiz aqui. Peraí. É verdade, tem que ver o que eu fiz aqui. O que acontece? Eu peguei os 35 bilhões e ajustei para a população brasileira. A população americana são dos 330 milhões, a brasileira com mais ou menos 25%, que é um conhecido nosso. E de 2005 para 2014, a quimioterapia saiu de um percentual de 12% do custo para 23% do custo. E ela foi compensada por uma redução dos gastos não tratamento sistêmico. E aí, por isso é que o percentual ficou em torno de 6% ao longo desse tempo todo. Entendeu? Então, o que eu estou colocando aqui são números que sugerem que realmente não vai ser fácil administrar financeiramente a incorporação da imuno. E como a Vá colocou, o Henrique colocou, trouxe o exemplo desse rapaz, Gustavo falou, a gente começa a enfrentar uma situação importante, que é você ter uma coisa que pode ser muito útil, que a gente viu recentemente o caso da hepatite C, e como é que você não vai incorporar alguma coisa muito útil. Eu só quero deixar uma coisa em cima das análises, né, técnica que ela falou. A gente tem que tomar cuidado na interpretação das curvas de sobrevida. Isso é só um comentário. Por quê? O final da curva de sobrevida, que é aquele que a gente chama do rabo da curva, que é aquele final, hoje o número que eu tenho na cabeça, em cima do que o pessoal da universidade me colocou, é que mais ou menos 90% das curvas de sobrevida, o final delas é extrapolação matemática. O que sugere que você precisa, hoje já existem alguns estudos imuno acompanhando por um follow-up maior, mas você precisa ter mais tempo de follow-up para ter certeza que aquele final, que você tem modelos matemáticos de projeção de curva, para você conseguir desenhar aquela curva de Kaplan-Meier projetando durante 5, 10, 15 anos, que é quando você tem o platô. Se você olhar estudos com quimioterapia, quando você vê projeção do fim da curva, você também tem platô. Então, eu só estou colocando aqui a dificuldade técnica e estou trazendo números, e aí a gente concorda que gestão é importante. Eu tenho alguns slides aqui sobre valores, onde você tem correlação entre quanto gasta e quanto tem. Mas agora eu vou deixar o Henrique falar. Fala, Henrique. Eu só quero completar o seguinte. Quando o Serra saiu do Ministério, ele pagava no mesmo tratamento, não tinha imunoterapia. Ele pagava exatamente 70%, a tabela SUS pagava 70% do tratamento. Hoje, o Ministério paga 32% do tratamento. Quem está defasado, essa correção é por não ter tido correção da inflação na tabela SUS, por o SUS priorizar investimento ao invés de custeio, e por 1000 razões. Agora, eu fico angustiado de perceber que acha uma dificuldade quando não enxerga a própria condição do ralo que está lá vazando dinheiro por baixo. Eu só quero deixar claro que eu concordo com tudo que você falou em relação à gestão, que é importante, até porque, na prática, quanto menos dinheiro você tem, mais gestão é importante, né? Então, isso é crítico colocar. Agora, a minha preocupação é que a gente entenda que essa necessidade ela é combinada, tanto da gestão quanto do planejamento financeiro. Você queria falar alguma coisa, Vanessa? Pode fazer a pergunta?
Tá, não, eu vou só responder uma pergunta da plateia, porque senão eu vou me massacrar aqui, que eu não envolvi vocês. A pergunta é a seguinte, é sobre desincorporação, não é desincorporação, mas usar menos. Então, assim, a incorporação de exames como o Oncotype, por exemplo, não seria um bom caminho para reduzir os gastos com quimioterapia desnecessária? A resposta simplista é sim, Oncotype me ajuda a proteger 70% das mulheres que receberiam quimioterapia, protegê-las de receber uma quimioterapia desnecessária. Só que ao mesmo tempo em que o Oncotype veio sendo desenvolvido, a gente aprendeu muito mais sobre a biologia da doença e hoje talvez eu consiga tomar a decisão correta em 60% dessas 70% das pacientes sem gastar o custo do Oncotype. O Oncotype ainda tem um custo extraordinariamente elevado. Então, certamente, testes biomarcadores como o Oncotype não se justificam com o custo atual num sistema de saúde como o SUS, porque eu consigo tomar a decisão correta de poupar as pacientes com base em outros parâmetros. Fala, Vanessa. Só um comentário final, que eu acho que uma coisa que me chama a atenção e até me angustia um pouco, é que em vários fóruns onde eu falo e onde eu participo, eu escuto muita gente falar, a ideia é colocar o paciente no centro do sistema. Só que, na prática, o paciente não está no centro do sistema. Então, a forma como a gente incorpora a tecnologia hoje é um exemplo disso. Imagina que eu sou uma paciente, eu tenho câncer de mama, eu pago os meus impostos, como todo brasileiro tem direito ao SUS, eu pago o plano de saúde, eu tenho um plano privado, e é registrado um medicamento, a Anvisa aprova esse medicamento, ele tem bula no país, ele tem preço dado pela CEMED, e eu não tenho acesso, e eu não posso pagar. Qual é a via que me resta? Judicial. Então, não é de se espantar que as ações judiciais aumentem. Eu, particularmente, sou contra esse processo porque eu acho que ele aumenta a desigualdade e ele vai contra todas as regras que eu defendo de alocação racional de recursos. Mas hoje a gente não deixa outra alternativa para os pacientes. A verdade é essa. Mas eu acho que nesse sentido, justamente, esse inconformismo do Henrique Prata, que é um exemplo para todos nós, não é possível olhar para o que existe aí fora e não ficar com piedade, ficar impassível frente a isso. E, na verdade, esse movimento, essa revolta, existe porque ele coloca o paciente no centro de tudo, né? Então, é isso. Nisso eu te admiro profundamente. Deixa eu só te falar como é que eu ganhei do Estado, como é que eu derrubei o gigante do Estado, uma estilingada só. Porque eu provei para a juíza que o secretário indicava para todos os clientes dele o tratamento da imunoterapia. Era uma utopia. Ele falou que era um desenvolvimento que não sei o quê, inventou 1000 desculpas, porque era dinheiro do Estado. No dele, 100% ele indicava. Então, a juíza viu a incoerência e fez o Estado parar de me habilitar. Isso. Então, por favor, vai atrás da doutora Maria Inês Gadelha, que ela também usa esse tipo de argumentos, a mesma coisa. Só fazer um comentário com relação à justiça. Acho que a justiça é uma ferramenta muito importante para o país, em linhas gerais. Mas, com relação a acesso ao medicamento, minha impressão pessoal é que a justiça mais aprofunda a desigualdade do que faz justiça. Não no caso específico que o Henrique Prata está falando, que eu acho um caso emblemático e bonito. Mas a grande maioria das vezes que a gente vê alguém ter acesso à justiça e a processos e a terapias sofisticadas, etc., são pessoas que estão fazendo... É gente que já tem uma condição diferenciada, que tem uma condição de acesso à justiça maior, que, na verdade, bate com quem tem condição de acesso à saúde maior também. Então, assim, isso é parte do nosso plano de desigualdade. Não estou falando que eu concordo com isso, aliás, discordo profundamente, acho que a gente teria que melhorar nisso, mas é só uma percepção que eu tenho. Gente, eu preciso encerrar agora, o doutor Henrique também está com pressa. Essa discussão poderia continuar eternamente, isso tem que continuar. Mas, assim, a luz no fim do túnel, honestamente, pela primeira vez em 9 fóruns, existem pessoas, pessoa do Denizar, dentro do Ministério, que tem o conhecimento e a capacidade para modificar algumas coisas de uma maneira extremamente positiva. Isso pode ter uma repercussão na saúde pública. Então, a gente tem que dar todo o apoio do mundo para que eles consigam implementar aquilo que eles estão planejando, né? Então, uma coisa importante, até a Denizar comentou, a gente está sabendo, uma das coisas que eu estou tentando fazer no meu programa de doutorado é criar uma parceria entre a Universidade de York e o Ministério da Saúde, para que você consiga extrapolar para lugares que têm grandes experiências em uso de sistema público para poder ajudar o Brasil. Maravilha. Deixa eu só dar uma palavrinha, vou dar uma notícia para vocês, como é que a gestão é importante. Eu estou indo agora na Caixa Nacional Federal
para levar uma conta para o novo presidente, que eu assumi há 2 anos atrás uma Santa Casa com 30 milhões de dívida na Caixa. Eu paguei 18 milhões de juros e devo os 30 milhões. Quero mostrar que o corrupto aqui é o governo, que está fazendo o uso de agiotar em cima de uma instituição filantrópica quebrada, falida, ele cobrando 24% ao mês, ao ano. Nem a agiota na praça cobra mais 2%, vai falar assim. O agiota hoje é o governo. Então, vou lá na Caixa perguntar para ele, escuta, você acha que eu sou imundo de eu te denunciar na Polícia Federal que você está roubando dinheiro dos pobres? Como é que você pode... Eu paguei 18 milhões em 2 anos e devo os mesmos 30 milhões para o governo, para o próprio Caixa Econômica Federal. Esse é um país que está completamente de perna virada para o avesso. Henrique, a gente vai começar a cobrar ingresso cada vez que você vier para o nosso fórum. Eu vou entrar nessa foto também. Já que eu sentei ali, eu vou entrar na foto. Ai, Deus, ele é uma figura. Agiotagem.